volta aqui o Boa Noite Capital. Antes de eu chamar a vinhetazinha da entrevista, eu já vou apresentar o meu entrevistado, Aldino Brasil. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos lá ter um grande papo aqui sobre a Glomaron, sobre a loja maçônica. Boa noite. Eu que agradeço o convite e fica aqui já o meu boa noite a você, a sua equipe e a todos que estão assistindo, né, o Boa Noite Capital. Diretor, chama a vinhetinha aí e a gente volta já com a nossa entrevista. Aldino Brasil, grão-mestre da Glomaron, a grande loja do estado de Rondônia. Vamos começar aqui falando sobre o seguinte, meu amigo. Todas as vezes que a gente fala da maçonaria, e hoje tive a oportunidade também até de ler um pouquinho mais sobre os assuntos, a gente sabe que existem algumas coisas místicas que envolvem a maçonaria, que, lógico, muito é coisa do passado. E eu gostaria que você falasse dessa aproximação que as lojas tiveram com a sociedade, de o quanto isso evoluiu e o quanto isso foi bom para ambas as partes. É engraçado falar sobre isso, porque quando criança e adolescente também, eu estudei minha vida inteira no colégio Barão de Solimões, que fica ali na esquina da catedral. E ali tem a loja maçônica mais antiga aqui do estado. E eu estudava em frente e eu tinha medo de passar na calçada da loja maçônica. Eu não passava nem na calçada, quanto mais entrar na loja maçônica. Por todo esse misticismo, né, que existia, essas falácias, né? E hoje, graças a Deus, devido, né, também à mídia, à facilidade de comunicação que nós temos hoje no mundo, isso tem diminuído muito. Então, a maçonaria tem se mostrado mais, né? A gente não é uma sociedade secreta, e sim discreta. Nós somos muito discretos. Nós seguimos aquela máxima até da Bíblia, né, que a mão esquerda não veja o que a direita faz. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido, mas mantendo a nossa discrição e também trabalhando para acabar um pouco com esse misticismo que envolvia a maçonaria, aquela figura do bode, aquela coisa toda. Então a maçonaria tem trabalhado muito nesse sentido de desmistificar, de deixar mais claro à sociedade o que é a maçonaria e por que nós estamos, né, inseridos na sociedade. E com certeza, né, as redes sociais têm auxiliado muito nisso, porque as informações elas fluem mais rápido e mais volume também, enfim, e acaba as pessoas participando. Inclusive eu entrei lá, vi no site e tudo. E é isso que é interessante, Aldino, a gente falar sobre isso, sobre esse papel que a maçonaria tem na sociedade. Porque a gente percebe o seguinte, que naquela época das movimentações aí, dos manifestos, eu mesmo percebi a loja maçônica ali na pista do aeroporto ali, né? Certo. Com as pessoas participando, fazendo abaixo-assinado e tudo, enfim. Não existe política partidária na maçonaria, existe sim a política do cidadão, é isso? Exatamente. Aquele movimento nosso, aquela época, e acredito que sempre, é um movimento exatamente na busca de tentar acabar ou pelo menos minimizar a corrupção. Que o problema hoje do Brasil é a corrupção. Se falta dinheiro na educação, na saúde ou na segurança pública, é exatamente em função da corrupção. Se não tivesse ocorrido tantos desvios de dinheiro aqui no Brasil, hoje a gente não estaria passando por essa crise financeira. Certamente. Né? E a culpa maior é da crise moral. Essa crise moral no Brasil é que nos levou a esta crise política e a esta crise financeira. Então, a gente trabalha para resolver o problema, e o problema hoje é a corrupção. Então, independente de quem é o político, de quem é o partido, nós temos que trabalhar para acabar com a corrupção. Eu lembro muito bem, li isso, acho que é da tua época, né? Da minha não, que eu sou já da era do pendrive, do DVD. Mas eu lembro que na sua época, quando ia para a escola, a mãe sabia exatamente o material escolar que você tinha levado. Se chegasse em casa com um lápis que não era seu, no outro dia fatalmente tinha que devolver. É verdade. E hoje em dia,
as famílias parece que deixaram a educação dos filhos para a escola. E a escola não tem a função de educar. A escola está ali para ensinar, para transmitir conhecimento. Exatamente. Então, quando a família deixa a educação para a escola, essa corrupção ela começa a fazer parte do dia a dia das famílias. Hoje, a mãe não sabe o que o filho levou para a escola, o que trouxe da escola. Tem menino que vai armado para a escola e ninguém sabe. Drogas nas bolsas, nos pertences. Então, é isso que a gente tem que procurar, voltar à família tradicional, porque a gente tem que começar a combater a corrupção dentro de casa. Exatamente. Inclusive, Aldinho, até aproveitando aqui já falar isso, eu fico assim muito triste quando eu vejo amigos meus que às vezes vai falar de política, a pessoa fala assim, não fale de política comigo. Gente, não há nenhuma ferramenta no mundo para se mudar a cultura, para se mudar um país, para se mudar um pensamento de um povo que não seja através da política. Não é fazer politicagem, e fazer política. E na escola, nós falávamos nesse instante aqui nos bastidores, quando você chegou, que nós fazemos política desde que nascemos. Por isso nasceu a expressão, quem não chora não mama. A primeira política que a gente usa é a do bebê que chora para ganhar o peito da mãe. Falarmos sobre isso. Então, essas morais que existem lá da minha época, por exemplo, né? É nessa. E você falou muito bem da moral. E o que eu percebo na maçonaria, assim, eu não sou participante, não sou maçom, mas o que eu percebo, eu estudo sobre o assunto também, que eu gosto muito, é que dentro da religião, ela na realidade, ela tem o ser maior complexo, que é o de todos nós, né? O mesmo Deus, e ela não tem uma linha de uma religião, e sim de todas. Seria isso? Exato. É esse amplo? Exatamente. Nós só aceitamos alguém para iniciar na maçonaria... Por indicação, né? Por indicação, mas o princípio básico é que ele crê em Deus. Ele tem que crer em Deus. E na maçonaria a gente chama de grande arquiteto do universo, ou grande criador do universo, exatamente para não entrar nessa questão de religião. Porque senão para uns é Deus, para outros é Alá, para outros é Buda, então a gente não entra nesse detalhe de expressar o nome. Então a gente chama de grande arquiteto do universo para não ferir nenhuma religião, porque dentro da maçonaria nós aceitamos pessoas de todas as religiões. Nós temos evangélicos, temos católicos, temos dos muçulmanos, nós temos judeus, enfim, nós temos todo tipo de religião. E a história da maçonaria vem de muito tempo lá atrás, né? Muito tempo atrás. Inclusive, eu percebi que tem até passagem lá para a época de Salomão, inclusive o símbolo, que é o compasso e o esquadro. Que exatamente falam-se também que nasceu a maçonaria na época dos construtores, lá dos pedreiros e tal. Então, e por que esses dois símbolos? Que são símbolos do equilíbrio de uma construção. Então, eu acredito que seja esse o tema, né? Equilibrar a construção da moral do cidadão. A maçonaria ela surgiu exatamente, e nós temos vestígios muito fortes, inclusive escritos na Bíblia, né, da época da construção do Templo de Salomão. E na época eram construtores, e isso veio até a Idade Média, até depois do domínio romano, né, daquele Império Romano todo, que sempre que eles iam numa batalha para conquistar um território, que eles destruíam alguma coisa, eles já levavam os construtores juntos para construir. Né? A muralha de Adriano é um exemplo disso, que ele andava com os construtores. Então, naquela época, os construtores se espalharam por toda a Europa ali, aliás, por todo o mundo antigo, né? E depois, com a evolução, foi diminuindo a questão da construção, e aí a maçonaria saiu desse lado operativo e entrou para um lado mais especulativo, aonde começou-se a admitir não construtores, mas com o fulcro de que a pessoa passasse a ser um construtor social, né, para que ele trabalhasse o seu crescimento moral, espiritual e intelectual, para depois ele conseguir construir uma sociedade melhor. Então, somos construtores, mas de uma outra forma. E desde essa época sempre existiu essa indicação,
entra-se via um membro. O membro convida e você é aceito. É assim que é feito? Sempre, Desde sempre. sempre existiu e foi dessa forma, só através de convite. Então, a gente vê na sociedade quem é que tem o perfil e aí a gente indica essa pessoa. E aí corre todo um processo investigativo, avaliativo, até culminar com a iniciação da pessoa. Este é o Aldino Brasil, nesse bate-papo aqui interessante, falando um pouco sobre a maçonaria. E vai falar também aqui já já de algumas ações que já estão sendo feitas em Porto Velho, muito interessantes, que vocês vão adorar. Fique aí que agora eu vou bater um papo ali com a Fabi ali. A Fabi que está ali nas redes sociais, É verdade. acompanhando aí. Na verdade, Você está achando interessante Ivan, a nossa entrevista, Fabiana? tá Cortez? demais. Eu estou acompanhando aqui. Eu estou aqui acompanhando os resultados do Brasileirão, né, dos jogos que aconteceram agora há pouco e alguns que estão ainda acontecendo. Mas eu também estou antenada no que vocês estão conversando e está realmente muito interessante. Acho que eu, com muitas pessoas, tenho essa curiosidade sobre a maçonaria. Eu tenho muitos amigos maçons e aí a gente sabe do trabalho bonito que é realizado para a sociedade já, né? Então, tá muito legal essa entrevista e já já eu quero saber mais e eu vou fazer pergunta também, viu, Ivan? Mas agora eu quero falar sobre saúde, né? E é claro, acontece agora o nosso quadro Dicas de Saúde e quem traz informações é a nutricionista Sirlene, que nesse período de festa julina, dá dicas sobre as típicas comidas julinas e juninas. Acompanhe! Bolo de milho, canjica de milho e pipoca. Todos esses alimentos são muito típicos a essa época do ano, mas diariamente você consome em sua casa pipoca. Mas será que você está preparando da maneira correta? Essa é a dica de hoje. Uma xícara de pipoca estourada possui 31 calorias, 6,2 gramas de carboidratos, 1,2 gramas de fibras, 1,1 grama de proteína e 0,35 gramas de gordura. A pipoca é um alimento rico em fibras, vitaminas do complexo B e antioxidantes. E para estourar o milho da sua pipoca, não precisa das gorduras e dos óleos vegetais, basta apenas o calor. Com essa dica de hoje, prepare a sua pipoca de forma saudável e venha assistir conosco o programa Boa Noite Capital. É com vocês, Ivan Rocha e Fabiana Cortez. Então, uma dica para você sobre bolo de milho, né, Ivan? A canjica, entre outros alimentos. E olha, Ivan, durante a dica de saúde, eu estou aqui, tá, inclusive na ligação com uma telespectadora. Eu quero mandar um grande abraço para Neide, do bairro São Francisco. Obrigada pelo carinho da sua audiência, Neide. E ela tem uma reclamação para fazer. A gente não tem ainda o profissional que a gente necessita para esclarecer essa dúvida. Mas vamos providenciar a vinda do secretário de Estado de Saúde para cá, Neide. Já que você está acompanhando, eu vou desligar o telefone para você não gastar o telefone comigo, tá? Já que eu vi que você está acompanhando, ouviu o retorno da TV na tua casa, nós vamos providenciar a vinda do secretário de Estado de Saúde aqui e do secretário municipal de saúde para entender o porquê dessas situações com médicos. Ela passou por uma situação, Ivan, de que ela necessita passar por um médico ortopedista e olha, é um tal de um ficar empurrando para o outro no hospital de base, em outros hospitais também da rede pública, e que ela está já desesperada, porque já faz 5 meses que ela precisa passar por médico e não consegue. Então, Neide, a gente vai tentar providenciar
o secretário de Estado de Saúde, o secretário municipal de saúde. Inclusive, o convite já está aberto para eles virem para cá. E quem sabe agora, na próxima semana, a gente já consegue trazê-los. E aí você fica acompanhando. E é claro, a gente vai tentar esclarecer essas dúvidas, tanto a sua como de outros telespectadores e moradores aqui da capital. Mas mesmo assim, obrigada por confiar no nosso trabalho e por também buscar o nosso trabalho, né, o nosso programa, como um ponto para a solução do seu problema. Agora, Ivan, desculpa ter mudado um pouco de assunto depois das dicas de saúde. Vamos então para a entrevista novamente, porque eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho realizado. Mas só na falando aí, a Neide, né? É a Neide. A Neide, você pode ficar tranquilo aí que nós vamos fazer esses convites aí para entrevistados aqui, inclusive o Domingos Sávio. Eu vi inclusive ele hoje esclarecendo algumas matérias aí sobre o município e nós vamos buscar também através tanto do secretário municipal como o de Estado também, como a Fabi falou. Mas voltando aqui à nossa entrevista, para você que está voltando agora aí também, que está acompanhando a gente agora, estamos aqui no Boa Noite Capital, entrevistando aqui Aldino Brasil, que é o grão-mestre da grande loja Glomaron, aqui do estado de Rondônia. 22 horas e 11 minutos. Estamos num tempo legal, né, diretor? Então, Aldino, e falarmos também da questão da Ordem Demolei. Eu sempre falo assim que nós brasileiros, principalmente, nós evoluímos muito no nosso pensamento, a forma de pensar. E, como você mesmo falou, as redes sociais, as informações hoje já deram uma desmistificada grande na questão da maçonaria. Como que está o ingresso do jovem Demolei na maçonaria? Também ele tem que ser indicado, segue o mesmo ritual? Ivan, nós temos na maçonaria algumas ordens que nós chamamos de ordens aliadas, né? Ou entidades paramaçônicas, que não é maçonaria, mas são ordens vinculadas à maçonaria. Aí nós temos a Ordem Demolei, né, para crianças, meninos, né, de 12 a 21 anos. Nós temos as Filhas de Jó, nós temos a Ordem do Arco-Íris, Shrine Internacional, que é uma entidade também belíssima. A gente podia depois falar só sobre essa ordem aqui no teu programa, que mantém hospitais para tratar de crianças no mundo inteiro. É uma ordem fantástica. E nós temos Estrela do Oriente, nós temos várias. Mas, como você perguntou da Ordem Demolei, o que eu responder aqui para a Ordem Demolei, entenda também para as Filhas de Jó. A maçonaria ela tem uma preocupação muito grande com o futuro. E como nós entendemos que os jovens, né, como, aliás, o Brasil inteiro entende, né, que o jovem é o futuro do país, a gente adota essas crianças, traz para dentro da maçonaria, para que a gente ensine para ele alguns valores, para que no futuro a gente possa colher um fruto, né, dessas crianças que aprenderam um pouco mais da maçonaria em termos de amor a pai e mãe, amor ao Brasil, né, o nacionalismo, enfim, várias coisas que tornam essa criança melhor no futuro. E com isso a gente consegue lá na frente, além de trazer bons frutos, né, boas pessoas para a nossa sociedade, a gente também passa a ter boas pessoas para iniciar na maçonaria. Na realidade é a formação do desse jovem, cidadão, né? Para que ele tenha essas questões cívicas e tal. Por exemplo, Aldino, já aproveitando o que você falou, eu não entendo por que as escolas, eu estudei escola pública até o ginásio e na época também do primário, me lembro muito bem que eu tinha educação moral e cívica na escola, eu tinha a OSPB, que era a Organização Social da Política Brasileira, que a gente chegava na escola, a gente tinha que cantar o hino nacional na segunda-feira, hastear a bandeira, na sexta-feira, enfim, tinha todo esse rito que fazia com que nós tivéssemos esse amor pela pátria. E eu não vejo mais isso nas escolas. E então eu pergunto a você, dentro da maçonaria, existem esses rituais desse tipo de amor ao cidadão, a ser esse cidadão? Com certeza. E isso é muito praticado dentro da maçonaria e também, principalmente, dentro da Ordem Demolei, né, e das Filhas de Jó, que é o mesmo perfil da Ordem Demolei, só que para mulheres, né, do sexo feminino. Depende da idade. É também para crianças de 12 a 20 anos. 20 anos, tá. Então, a Ordem Demolei para o sexo masculino e as Filhas de Jó para o sexo feminino. Mas esses valores que você estava falando são amplamente trabalhados dentro.
Aí aquilo que eu te falei, né? Essas coisas da tua época, né? Sim. Como Educação Moral e Cívica, ou SPB, faziam parte, né, do nosso crescimento. E hoje parece-me que nesse afã de desconstruir a educação no país, tiraram essas duas matérias que, para quem estudou essas matérias, a gente percebe que é algo praticamente essencial Sem dentro dúvida. da formação da pessoa, né, tanto politicamente quanto até moralmente. Porque, na realidade, o politicamente correto é você ser um cidadão correto. Isso é que é o certo. Mas, Aldino, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente ir num pequeno intervalo. Ok. O assunto está interessante. Vamos falar aqui, inclusive, do papel da maçonaria nessas ações que vocês vêm tomando aí da Glomaron, enfim, todas as lojas. Vamos falar disso também, que é um trabalho muito legal, muito importante para que o público de Rondônia, de Porto Velho, aqui da capital nossa, veja esse trabalho da maçonaria, que é bem interessante. Rapidinho, diretor, VaptVupt, chama o intervalozinho aí que a gente já volta já já.